Pegar alguma coisa pra comer aí e vamos ver um videozinho de 15 minutos do Tucas. Faz tempo que a gente não vê. Olá, pessoas que habitam os confins. Oi, da internet. Tucas, que saudade! Aqui quem fala é o Tucas e eu errei, fui moleque, porque além de eu datar o vídeo nos primeiros segundos com essa referência merda, Verdade. esse aqui ainda não é o especial de 100k. Além de eu ainda não ter atingido 100k quando eu comecei a gravar esse vídeo aqui, o especial vai ter quase 1 hora e eu espero que eu esteja conseguindo editar ele nesse momento. Tá morrendo. Bom, e pra gente não ficar sem conteúdo por muito tempo aqui no canal enquanto eu lido com isso, nada melhor do que a gente falar sobre uma parada que recentemente foi uma pauta acalorada na internet gamer do Piniquim. Afinal, esse é um dos tópicos mais amados da comunidade gamer. Ok, Desde ok. seus primórdios gera paz, união e principalmente consenso. As notas de games. A minha investigação começou tentando descobrir qual foi a primeira revista de games a conter reviews com notas atribuídas, e isso foi relativamente fácil. Mais de 3 fontes mencionaram Meu take básico sobre reviews de jogos sempre vai ser o mesmo. Não faz muito sentido você buscar reviews de pessoas que não têm o mesmo gosto que você. Acho que um analista de games, ele pode ter uma opinião que você confia, mas não adianta você querer opinião de Outer Wilds de um cara que só joga Call of Duty. Ele não vai gostar, provavelmente. Você tem que achar uma pessoa que tem o mesmo gosto que o seu, e aí a opinião que ela tem sobre os jogos provavelmente vai ser muito parecido com a sua. Então essa pessoa é interessante você ir atrás e ver o que ela pensa. Mas não dá pra você considerar tipo a análise dessa pessoa é super... Não, é opinião. A análise é puramente opinião. Então, o melhor jeito de você olhar para análise de videogames é você tem que achar uma pessoa que gosta das mesmas coisas que você, que curte os mesmos produtos, joga os mesmos jogos e se sente do mesmo jeito que você se sente em relação aos jogos, ou o mais parecido possível, porque essa opinião é que verdadeiramente importa. a revista Computer and Video Games como a primeira a avaliar jogos dessa maneira. Essa revista britânica é considerada não só a mais antiga do ramo, como É também... por isso que é muito mais comum eu jogar uma parada de algum streamer que eu acompanhe. Tipo assim, uma parada que, um streamer que eu acompanho gostou pra caralho, fala muito bem de uma parada. É muito mais fácil eu jogar por causa disso do que porque teve uma nota alta em algum site de videogame. Porque se eu acompanho um streamer ou um criador de conteúdo específico, é porque ele joga coisas que eu gosto de assistir, ou seja, ele gosta da mesma coisa que eu gosto de jogar. Então, se ele gosta de uma parada, provavelmente eu vou gostar também. Esse é o senso, é por isso que surgem essas bolhas, essas comunidades na internet, porque as pessoas gravitacionam para as coisas que elas gostam. bem a mais duradoura, sendo publicada de 81 a 2009. Eu achei um site que tinha scans em PDF de todas as edições da revista e eu fui vendo todos desde a primeira publicação. Até achar algum exemplar que na seção de software reviews atribuísse notas ao que estava sendo avaliado. E foi na 11ª edição da revista que eu encontrei. Tron! Na página 82 dessa edição, lançada em setembro de 82, a coluna que mudou a indústria de games para sempre. Avaliações renovadas. Em respostas a muitos pedidos de leitores, temos um sistema de pontuação para julgar jogos que analisamos. Os caras dividiram a avaliação dos games em primeiros passos, que significa o quão fácil era instalar e carregar a mídia do jogo, Perfeito. em valor, que levava em consideração o custo-benefício do jogo, e finalmente, a famosa jogabilidade, que, segundo a revista, seria o prazer que o jogo oferece ao ser jogado. E cada um desses 3 atributos recebia uma nota que ia de 1 a 10. Estava decretada o fim da paz no mundo dos games. E daí você deve estar pensando, nossa, Tuca, se você é tão bom em investigações na internet, por que você não faz uma penca de vídeo sobre quem é o dono da Blaze e ganha milhões de views? Justo, verdade. Eu não sei, mas eu acabo de datar Porque o vídeo ele é o dono da Blaze. Eu tinha que falar isso, ô Tucas. Eu tinha que falar a verdade. de novo. O que eu Mais uma referência datada aí, que se você ver esse vídeo daqui a um ano, você vai falar, nossa, lembra disso? sei é que valores numéricos para categorizar a experiência que os games proporcionam é algo que vem desde os primórdios da indústria. Muito antes da popularização na internet, quando as revistas de jogos eram o principal meio para você ficar sabendo qualquer coisa relacionada a eles. Lembrando que eu fiz um vídeo todo sobre as revistas de games brasileiras aqui no canal. Se você se interessa nessa fase histórica em que essa mídia dominava esse meio, eu recomendo você assistir ele depois. Mas a questão chave desse vídeo aqui é, se esse formato de notinhas existe há tanto tempo, como é que ele ainda
ainda consegue ser o estupim pra tanta polêmica. E pra isso, eu apresento a vocês o principal motivador desse vídeo, o review do The Enemy de Final Fantasy XVI. Eu não faço a menor ideia de quantas vezes essa parada apareceu na minha timeline, sempre sendo compartilhada por uma galera bem pistola em relação ao que foi escrito nessa review. O The Enemy chegou a responder e até mesmo esconder algumas respostas da galera que estavam criticando o critério da crítica. Falei isso 3 vezes bem rápido. Enfim, isso foi algo que até então, por mais que eu já tenha visto várias outras reviews que deixaram o pessoal bem incomodado, lá na IGN gringa, por exemplo, eu nunca tinha visto nenhum portal fazer. Muitas das respostas ocultadas eram replicações dessa parada aqui, mostrando a nota que o The Enemy deu pra Pokémon Violet em comparação a Final Fantasy XVI, sugerindo uma possível hipocrisia no critério de avaliação, já que Pokémon Violet foi um jogo com uma receptividade polêmica devido a várias coisas. Então, antes de eu começar a destilar minha opinião a respeito do formato das reviews que são provenientes da mídia especializada, eu acho bom deixar claro algumas coisas. Pra você aí que pode estar pensando que esse vídeo aqui é uma passada de pano pro The Enemy ou qualquer outro portal. Final Fantasy XVI é um JRPG. Qualquer crítica positiva já tá errada. Desculpa, eu não resisti. Eu vou falar sério agora. Eu não consumo nada do The Enemy, eu não conheço o cara que escreveu essa review, e escrevendo esse vídeo aqui, eu percebi que eu não consumo nenhuma crítica de games que se aproxime desse padrão mais formal que a gente encontra nessa mídia tradicional. Críticas e reviews que a gente costuma ver em portais como a IGN, o GameSpot, o Polygon, o Kotaku e tantos outros que o Voxel, o All Jogos e o The Enemy se baseiam para escrever as suas críticas. Eu volta e meia costumo entrar nesses portais, mas só para pegar o título de uma notícia e poder anexar ela como contexto num vídeo que eu tô fazendo. Costuma ser uma particularidade minha, mas eu raramente tenho vontade de consumir qualquer coisa relacionada a games que tenha uma vibe muito séria, ou que a maneira com qual o conteúdo é apresentado tenta se levar muito a sério. Não pensem que eu nunca consumo esse tipo de conteúdo, ou então que eu mesmo não produzo ele. Se eu tô muito interessado no tema do vídeo, eu consumo sim vários conteúdos sérios e informativos a respeito de games. Inclusive, eu adoro e me inspiro em alguns canais que eu acompanho aqui que tem essa pegada. Mas falar de games de um jeito informal, que tenta ser engraçado, bobo, viajado e que se esforça pra transmitir o sentimento que os jogos causam de uma maneira não convencional, tende a me prender e entreter muito mais. Mano, inclusive, vou dar um hot take aqui. Eu acho até meio irônico como tem esses sites de... muitos sites brasileiros de notícias de jogos. Vou falar, mano. Vou falar a true mesmo. Tem umas notícias... Eles tem momentos que eles estão tão sem coisa pra postar, ou eles se recusam a postar sobre alguns assuntos, que eles postam as coisas mais ridículas só buscando clique. E quando tem alguma coisa que é realmente relevante, eles não postam. Vou dar um exemplo direto aqui. Não lembro qual foi o site. Isso acontece em muitos sites, tá? Não é um específico. Mas, direto tem... Nossa, olha esse cosplay incrível dessa personagem de biquíni desse jogo. Caramba, olha, uma cosplayer muito, muito famosa fez um cosplay incrível. Aí tem tipo uma mulher gostosa na thumbnail pra clicar. Mas quando tem o jogo brasileiro com o maior financiamento coletivo da história lançando o trailer ou gameplay... Silêncio completo. Beleza. Saber dosar a seriedade com humor inesperado, às vezes controverso e que surpreende quem tá vendo, é uma filosofia que eu acho da hora. É como dizia o Gugu Liberato, equilíbrio é tudo, e eu espero que a descida pro inferno seja de tobogã. Vamos junto? Produzindo conteúdo aqui pro canal, por exemplo, eu acho super da hora poder estar falando sério de um jogo, perceber que dá pra fazer uma piada de pinto com alguma coisa que eu falei, e daí incluir aquilo no vídeo ou na review. E eu sei que isso é 100% a minha concepção a respeito da produção de conteúdo, mas eu sempre fico com a sensação que eu tenho mais chance de errar a mão falando de games quando eu tento ser sério e formal a respeito da parada. Inclusive, fazendo uma autocrítica ao meu review do remake de Dead Space, é um vídeo que hoje eu vejo que eu não gostei muito do resultado final, porque eu acho que eu fui sério demais. E talvez isso tenha deixado o vídeo meio chato. A real é que eu deveria ter colocado pelo menos umas 2 piadas com pênis nele. Eu acho que isso passa mais credibilidade pra quem tá assistindo, pois possibilita 2 reações que eu sempre espero de todo mundo que vê os meus vídeos. A número 1 é: esse cara tá falando de jogo e daí do nada fez uma piada com pinto. Ele é um idiota. E a número 2 é: esse cara tá falando de jogo e daí do nada fez uma piada com pinto. Ele é um idiota. Que nem eu. Essa flexibilidade no tom de uma review, assim como a identificação da pessoa que tá assistindo com a pessoa que tá escrevendo, é super difícil de acontecer nesse meio tradicional. E eu acredito que isso seja um forte indicativo de que nos próximos anos, esses grandes portais talvez tenham que passar por algum tipo de reestruturação para poder continuar relevantes. Desde que o YouTube surgiu e foi se tornando essa grande fábrica de personalidades que produzem conteúdo a respeito de tudo que é coisa, analisando, criticando e disseminando as suas opiniões com públicos que se identificam com eles, a gente viu o surgimento de todos os tipos de bolhas, em todos os assuntos. Mas é o que eu falei no mesmo começo.
existe uma bolha de opinião, você pode desenvolver o seu senso crítico a respeito de quem tá emitindo ela. Por exemplo, vocês já estão carecas de saber que eu odeio JRPG. E essa informação, Verdade, que ao mesmo tempo faz você, fã de JRPG que me assiste, sonhar com um dia que vai me encontrar na rua pra poder dar um chute no meu também te faz pensar no peso que tem quando eu falo que Chrono Trigger é um dos melhores jogos que eu já joguei na minha vida. Tipo, o cara odeia JRPG, fala isso em todo vídeo, e mesmo assim, esse JRPG aqui é um dos jogos favoritos dele. O quão foda esse jogo deve ser pra ele ter gostado tanto? Eu vou lá jogar, sacou a ideia? Inclusive, falando em tá careca de saber, percebam que é sobre conhecer quem... É sobre conhecer a personalidade e os gostos de quem tá fazendo a review muito mais do que uma review de um site famoso, tá ligado? eu não estou. Eu devo isso a manual. Pois é, as notas em reviews de games volta e meia fazem alguns fãs se descabelarem, assim como a calvície, que pode atingir até 50% dos homens e tem um impacto direto na nossa autoestima. E ao contrário da review negativa do seu jogo favorito, a calvície é um pouco mais complicada de ignorar. Ainda bem que a manual tá aqui pra te oferecer diversos tratamentos, tanto pra casos iniciais... Pra vocês, chat, pra vocês. Se só embalagem sem você garante 40% de desconto no seu primeiro pedido no site da Manual. Mas aproveita, porque o cupom vai durar por tempo limitado. Link disponível aqui na descrição. Outra coisa que costuma gerar muita polêmica em relação aos portais tradicionais de reviews é o lance de que eles são formados por um monte de gente. Aquele meme lá que o DN me tava ocultando nas respostas do Twitter, deles dando uma nota alta pro Pokémon Violet e baixa pro Final Fantasy XVI, é um bom exemplo. O nome do site pode ser um só, mas quem faz as reviews são várias pessoas, cada uma com o seu gosto e opinião extremamente particular. Foi o caso dessas reviews. A pessoa que avaliou o Final Fantasy XVI não é a mesma que avaliou o Pokémon. Só que mesmo sabendo disso, eu consigo entender a estranheza que isso causa no público em assimilar. Se você não tá trabalhando de forma independente e tá sendo pago para suas avaliações serem anexadas a um portal agregador, eu não acho que seja um absurdo a interpretação do público de que aquela opinião representa a do portal. Por mais que as pessoas que trabalhem neles não sejam Borgs com mente coletiva. Adendo, não entendo nada de Star Trek e essa é literalmente a única referência que eu conheço. Enfim, a IGN enfrenta esse dilema basicamente desde o seu surgimento, e sinceramente, eu não acho que existe uma solução para isso. Acho, inclusive, que é impossível avaliar algo que você ama e algo que você odeia impondo o mesmo sentimento na review. Aí. Impossível avaliar. Bom take, esse aqui, hein? Esse é um bom take de como um Chrono Trigger deveria aparecer. Na real, acho que ainda não. Acho que ele deveria, na verdade, ser mais parecido com Sea of Stars. Um pouquinho mais isométrico ainda. Esse é uma boa perspectiva. Algo que você ama e algo que você odeia impondo o mesmo sentimento na review, buscando, sei lá, uma neutralidade que se comunique com todo mundo. Como eu acho assistir a decomposição de um animal atropelado numa autoestrada mais interessante do que jogar JRPG, a avaliação do cara não me incomodou nem um pouco. Inclusive, o ponto que mais agradou o cara que escreveu a review é que, como ele é um fã da série clássica, ele não gostou nem um pouco de Final Fantasy XVI não ter combate por turnos e lembrar muito um Devil May Cry. Ou seja, a parada que fez o cara odiar o game me fez ter vontade de jogar um Final Fantasy pela primeira vez em 20 anos consumindo videogames. O que me leva a pensar que, na teoria, se as pessoas fossem... Mas o 15 também não tinha turno. O 15 não era de turno também. O 15 era de ação, porra. um pouquinho menos passionais e conseguissem consumir reviews deixando esse fator de lado, provavelmente daria pra tirar algo de útil de todas elas. E assim, eu sei que se a review fosse de O 15 ainda dava pra escolher? Dava? Ah, não sei. Eu só joguei normal. um possível remake de Dino Crisis e o cara tivesse cagado na cabeça do jogo, eu com certeza não ia ver a coisa desse jeito. Provavelmente eu ia ser uma das respostas ocultadas postando isso daqui, e esse é justamente o meu ponto. Os jogos evoluíram tanto que eu acho que já faz pelo menos uma década que resumir eles a um número não é a melhor opção do mundo pra definir essa mídia. Mas ao mesmo tempo, eu não faço ideia do que seria uma opção melhor. Tipo, eu ainda acredito que sites como Metacritic e OpenCritic são práticos pra você ter uma noção. Cara, mas eu joguei o 15 justamente porque eu vi que não era mais de turno. E eu lembro, tipo assim, não achei o melhor, tipo, não fiquei encantado com o 15, mas eu me diverti jogando. Foi um tempo que foi legal, assim, eu gostei do 15. Não achei incrível, mas eu gostei. Rápida de como que tá sendo a média da receptividade de um jogo que foi lançado. Inclusive, falando de opinião individual e média, se você ir nos jogos mais bem avaliados de todos os tempos no Metacritic, o top 1 é o Ocarina of Time. E se colocar nas opiniões negativas, você vai ver que tem um monte de gente que avalia o game com notas baixíssimas e até mesmo zero. O fato dessas opiniões existirem, mas não abalarem o consenso da maioria das avaliações... Ô, caralho, que foi isso? evoluir rápida de como que tá sendo a gente que
mais bem avaliados de todos os tempos no Metacritic, o top 1 é o Ocarina of Time. E se colocar nas opiniões negativas, você vai ver que tem um monte de gente que avalia o game com notas baixíssimas e até mesmo zero. O fato dessas opiniões existirem, mas não abalarem o consenso da maioria das avaliações de pessoas que consideram ele como um dos melhores jogos já feitos, comprovam a regra de que a média de avaliações ainda exerce um papel importante. Se bem que recentemente algumas coisas que rolam nesses sites tem me incomodado pra cacete. Assim, quando eu descobri o Metacritic e principalmente o User Score, que é a nota do usuário, eu gostava de dar uma olhadinha ali, porque eu sabia que eram games comuns passando a experiência deles, e eu dava credibilidade pra isso. Inclusive, quando a nota dos usuários era maior do que a própria nota da crítica, isso era um forte indicativo de que o jogo que eu tava interessado de jogar era uma masterpiece. O problema é que chegou nos norte. Do jeito que a internet tá hoje em dia, ver a nota de usuário de um jogo te obriga a fazer uma pesquisa. Porque a nota pode estar baixa porque o jogo realmente é ruim, e daí todo mundo foi lá e avaliou ele como ruim. A nota de usuário do jogo pode estar baixa porque ele apresenta muitos problemas de desempenho e muitos não conseguiram jogar e daí foram avaliar ele como ruim. Pode ser que o jogo seja exclusivo de uma empresa, e daí os fanboys de outra empresa vão lá e diminuem a nota do jogo sem jogar ele só pra poder zoar a avaliação. Pode ser que a nota do jogo tá baixa porque ele tem um monte de microtransações e daí os usuários foram lá e deixaram a nota dele baixa como protesto. Pode ser que a nota do jogo tá baixa porque alguma questão envolvendo a história ou algum personagem desagradou uma parte do público, daí eles foram lá e baixaram a nota do jogo como protesto. Mano, eu só queria saber se o jogo é bom ou não. E não... É por isso que eu gosto daquela coisa que a Steam implementou de anti-review bomb, de como quando tem um grande influxo de reviews negativas ou reviews positivas do nada num jogo, provavelmente não tem nada a ver com o jogo e sim com alguma coisa de fora dele. Ter que estudar pro Enem. Eu e o William Maneira, do canal Jogatino Maneira, fizemos um vídeo pro Pompano onde falamos bastante sobre esse modelo de avaliações de games dos portais tradicionais. Eu vou deixar o link desse vídeo aqui na descrição caso você queira ver, mas algo que a gente mencionou lá e que ainda me causa bastante desconforto nessa mídia tradicional é o seguinte: quanto tempo você acha que é um tempo viável pra alguém conseguir jogar, absorver e compor uma review que transmita tudo que um jogo como Red Dead Redemption 2 se propõe a fazer? A minha resposta seria algo entre 3 semanas e 1 ano, porque esse jogo é tão grande, complexo, cheio de possibilidades que eu fico com medo só de pensar no tempo de produtividade que ele é capaz de consumir da minha alma. Verdade. E quanto tempo vocês acham que as publishers enviam os games com antecedência para esses portais e influenciadores? Quase sempre 1 semana, se você der sorte, 2. Eu tenho 180 horas de Elden Ring e eu não faço a menor ideia de por onde que eu começaria um vídeo falando a respeito desse jogo, porque eu sinto que mesmo com esse tempo, eu ainda não experienciei ele por completo a ponto de publicar algo passando uma impressão definitiva sobre ele. Imaginem quanto tempo para avaliar com propriedade Starfield. Eu só vou levar a sério o review desse jogo se a pessoa que tá escrevendo ou fazendo vídeo estiver jogando ele há pelo menos uns 4 meses. O problema é que se você é um portal tradicional, independente ou produtor de conteúdo sobre games, o algoritmo faz com que a única coisa que importe sejam os cliques. O quão rápido você vai conseguir publicar a sua review e falar daquele jogo que vai ser a sensação do momento, naquele dia, naquela semana e naquele mês. Se não tiver pronto nesse prazo, quando o hype de todo mundo tá alto, é bem provável que a sua crítica, o seu conteúdo, a sua opinião como um todo vai flopar. Eu não gosto muito disso e, pra ser sincero, eu valorizo muito vocês que estão aí me assistindo, que me permitem tempo pra eu poder experienciar jogos, diluir a experiência que eles proporcionam e produzir algo sobre eles num tempo que eu julgo necessário. Vocês são show. Por exemplo, no dia 26 de junho de 2023, completou-se 20 anos do lançamento de Dino Crisis 3. Lá vem ele. Ele sempre dá um jeito! Ele sempre dá um jeito, velho. Toda vez! Todo vídeo o cara fala de Dino Crisis, mano. É inacreditável. De novo. Esse foi o tempo que eu levei pra fazer uma avaliação completa desse jogo, que oficialmente é o próximo vídeo do canal. Mas aí, qual a sua opinião a respeito dos meios de avaliação tradicional de games? Ainda funcionam? Tão defasados? Conta pra mim aqui embaixo nos comentários. Aqui quem fala é o Tucas e a gente se encontra num próximo vídeo. Tchau! Fala galera, passando aqui no pós-créditos pra, como sempre, agradecer por você ter assistido esse vídeo até o final e dizer que agora é real oficial. O próximo vídeo vai ser o especial de 100k sobre Dino Crisis 3. Eu tô trabalhando nele 100% dedicado há um tempão e pra poder fazer esse vídeo que vocês assistiram agora, eu tive a ajuda do Jacob na edição. Inclusive os links de contato dele estão disponíveis aqui. Pedágiozinho pra gente continuar o vídeo, pra gente continuar a live. Só entrar no vídeo, deixar um like e se inscrever se tiver gostado. Pra agradecer o conteúdo que a gente acabou de roubar do Tucas. Está pago. Ok.